como governos de precisão podem transformar países pobres. Para entender isso, a gente trouxe aqui uma figura de um globo, onde essas caixas d'água gigantes aqui, grandonas, mais de 3 vezes maior do que a nossa do Brasil, representam a renda per capita dos países ricos da OCDE. Aqui estão os países nórdicos, aqui estão Estados Unidos, Canadá. E do outro lado, aqui, a gente tem a representação do Brasil, que tem 3 vezes menos do que aqueles países. E a pergunta que a gente faz aqui, a pergunta desafio, é como a gente converte essa caixa d'água pequena nessa caixa d'água aqui gigantesca. Para isso, a gente usa uma analogia, que é da agricultura. A gente tem a agricultura tradicional, baseada nessa foto aqui do lado direito, onde a água chega pela tubulação e é pulverizada ali na lavoura. Do outro lado, países com alta escassez natural, como Israel, como aqui no Brasil, em Petrolina, aqui em Pernambuco, adotaram uma nova metodologia de agricultura, a agricultura de precisão. E nesse caso, aqui do lado esquerdo de vocês, é refletida no sistema de gotejamento, que com muito menos água, mas pelo fato de ser preciso, ela só alimenta a água com o que é necessário para ela. Resultado, consegue produzir o tanto quanto, e até mais, do que a agricultura tradicional, sem desperdiçar 70% de água a menos do que na agricultura tradicional. E o que é que isso tem a ver com os governos, Rafael? Tem absolutamente tudo a ver. A maioria dos governos se organizaram desse sistema aqui, que a gente faz uma analogia. Aqui, nessa caixa d'água grande, está aqui as empresas, está aqui os trabalhadores, gerando resultado, e um pedaço desse resultado cai aqui na administração pública por meio dos impostos. E a administração pública tem um dever tradicional de prestar bons serviços públicos. Mas muitas vezes, esses bons serviços públicos sequer chegam a ser bons. Por quê? Porque tal qual acontece no desperdício entre a água sair da represa e até nossas casas, que aqui em Pernambuco é quase 50%, a gente tem muita ineficiência. A gente tem muita sobreposição. Em alguns casos até corrupção. Então os vasos estão furados. Então se eu preciso, para converter a minha caixa d'água pequenininha no Brasil para uma caixa d'água grande, eu preciso urgentemente pensar em uma nova metodologia. Eu preciso urgentemente ser mais rápido, fazer mais com menos. E para isso, Rafael, essa metodologia atual é suficiente? Não é. Por quê? Porque essa metodologia é focada em coisas. E metodologias focadas em coisas acontece esse resultado, cujos dados eu vou mostrar para vocês. Aqui está a renda per capita no histórico pela World Data no mundo todo. A gente percebe aqui o Brasil está aqui. Desde 1900 a gente teve um pouco mais de uma renda per capita de 10 mil dólares e agora, em 2022, a gente tem uma renda per capita de apenas 15 mil dólares. Veja países como a China. A China, que tem quase 7 vezes mais uma população do que a gente, seguiu uma constante de crescimento, sobretudo aqui nos anos 2000 para frente, e passou o brasileiro. Hoje, a China tem uma renda per capita, apesar de ser quase 1,3 bilhões de pessoas, maior do que a nossa. Veja o caso de Coreia do Sul. A Coreia do Sul começou em patamares muito próximos ao Brasil e hoje tem uma renda per capita 3 vezes mais do que a do brasileiro. Então, esses dados evidenciam o quê? Que nós precisamos renovar esse sistema. Nós precisamos construir um novo sistema e esse novo sistema a gente está chamando de governo de precisão. Aqui continuam os trabalhadores, continuam as empresas empreendendo e esse dinheiro continua caindo aqui para a administração pública. A administração pública, por sua vez, faz o quê? Troca o balde, elimina os furos, é mais eficiente. E ela sendo mais eficiente, mais musculosa, com menos gordura, o que é que acontece? O dinheiro que ela vem, ela cai em outro reservatório. Quem é que está nesse outro reservatório? Então, as pessoas. É aqui, e quem é o ingrediente principal? É a educação. É aqui onde a gente vai formar novos educadores e empreendedores. É aqui que a gente vai formar novos negócios e empreendedores. É aqui que a gente vai pegar uma mão de obra que antes era condenada a ser escravizada por parte do mundo externo, é aqui que a gente vai qualificar a mão de obra que vai empreender uma revolução nesse país. É aqui que a gente vai preparar os trabalhadores para um novo mundo, cujo valor agregado do seu salário seja muito mais elevado. Para quê? Para que esse sistema volte a ser retroalimentado pelo desenvolvimento das pessoas.
e volte aqui a encher a nossa caixa d'água e que ela transborde, para que a gente precise trocar tal qual aqueles países lá que trocaram, colocaram uma caixa d'água muito maior. E, Rafael, esse sistema que você está propondo é novo? Alguém já fez? Sim, alguém já fez. Vamos ver aqui o case desses dois países, Irlanda e Singapura. Eles saíram de uma situação também inferior aos padrões da OCDE, né? Aqui a Irlanda tinha um pouco mais de 20 mil dólares e Singapura tinha um pouco mais de 35 mil dólares, né? Hoje, esses países em comum dobraram a renda per capita da sua população. E o que é que tem em comum desses países? Será que eles encontraram petróleo? Não. O que tem em comum com esses dois países é que eles converteram todo o poder de investimento público para as pessoas. E as pessoas qualificadas obtiveram empregos melhores, criaram novos negócios empreendedores que geram um valor agregado e economiza e cria um círculo virtuoso na economia. É um pouco que a gente viu aqui com vocês que deram essas palestras aqui, todos chegando no mesmo local. O governo de precisão, minha gente, vem sendo aplicada em Recife, através da liderança do jovem prefeito João Campos, que incorporou a metodologia de gestão por resultados que trouxe seu pai, onde a gente teve desenvolvimento aqui em Pernambuco, equiparava ao desenvolvimento chinês, né? No entanto, ele atualizou o software e colocou 2 novos ingredientes. A equidade de gênero, está aqui a nossa super vice-prefeita Isabela de Roldão, e também a transformação digital. Essas 2 ferramentas, equidade de gênero e transformação digital, servem como armas do poder de precisão do governo de precisão. Agora, Recife tem uma transformação vinculada única e exclusivamente no que a gente chama de cidadão-centrismo. Colocar o cidadão no centro de absolutamente todas as políticas públicas. E é voltada por um propósito. Repete comigo, SPC. Simplificar, promover e cuidar de pessoas. A digitalização que a gente faz não é um fim em si mesmo. Às vezes a gente vai eliminar processos digitais. A digitalização que a gente faz é instrumento de simplificação, promoção de pessoas e cuidado de pessoas. E os resultados são evidentes. Eu vou mostrar para vocês o governo de precisão na prática, com 4 cases reais que a gente vem desenvolvendo muito recentemente. Aqui está o percentual de vacinação antes do que a gente chama de jornada da vida empreendida pela transformação digital do município. Esse destaque em amarelo aqui. A gente, em média, 68% das crianças eram vacinadas. Esse era o índice de cobertura vacinal. Depois que a gente liga um simples lembrete no WhatsApp, os pais e responsáveis, aqui Vivi e coordenador está aqui, a gente consegue, já no último quadrimestre de 2023, pular para 73%. Já seria um resultado incrível. Só que a sequência do crescimento continua. No primeiro quadrimestre de 2024, a gente pula para 82%. E no segundo quadrimestre, no último resultado divulgado, a gente já pula para 86% de cobertura vacinal. E a reta continua embicando, e se Deus quiser, a gente acaba o ano com mais de 90% de cobertura vacinal. Quantas crianças foram salvas por causa de um simples WhatsApp, causado exatamente pelo efeito gotejamento de precisão para chegar nas pessoas certas e no momento adequado. A gente tem outro caso que é histórico, esse é de arrepiar, que foi a conversão do modelo de matrícula escolar da prefeitura. A gente começa com a matrícula escolar física, tradicional, como a maioria faz. Então, esse processo não é muito transparente e permite desvios de finalidade de certas pessoas. Então, a gente precisava levar isso para o digital. E a gente errou. Vamos aqui botar a sandália da humildade. Quando a gente levou para o digital, a gente fez o quê? A transposição digital. A gente pegou do mesmo modelo físico e levou para o digital. Resultado, a gente abria um número X de vagas e os mais rápidos, que tinham internet, que tinham mais estrutura, acabavam consumindo aquelas vagas e um bocado de criança pobre não tinha o direito de acessar a escola. Então, o prefeito, diante desse fato, ele provoca toda a equipe da Secretaria de Educação para remodelar esse sistema de matrícula. E se cria um sistema com 2 fases. Fase A, um período de pré-inscrição, que é a intenção de entrar na matrícula, e fase B, um algoritmo de decisão que vai, de acordo com critérios socioeconômicos, vai priorizar aquelas pessoas que mais precisam. Isso parecia que estava resolvido. Foi muito bem sucedido e, de fato, mais pessoas pobres entraram dentro da rede municipal. Sucede que
a capacidade fuçativa do nosso prefeito levou a gente a fazer uma provocação. Será que essas pessoas de extrema pobreza e alta pobreza estão levando seus filhos para a matrícula? E ele encomendou isso para a gente junto com o secretário Felipe. E nós fizemos um estudo através do Conecta Cidadania e ficamos assustados como a gente estava fazendo a política pública errada. A gente tinha ainda 28 mil crianças de 0 a 6 anos fora da escola ou da creche. Então, não bastava a gente ter um algoritmo de decisão e aguardar que as pessoas tivessem iniciativa de ir lá se matricular. A gente precisava aplicar o governo de precisão na prática. A gente precisava levar uma mensagem para a pessoa para dizer: ei, você tem direito e você é prioridade. E a gente conseguiu fazer isso através do WhatsApp, de mensagem no WhatsApp, e convertimos 5 mil crianças que estavam fora. Mas não só, o trabalho nosso é digital. A gente sabe que muita gente não acessa o telefone ou mudou o telefone porque tem uma prioridade no Brasil que, se você não passa 2 meses sem colocar crédito, você perde aquele telefone. Então, a gente tem uma dificuldade de se comunicar com as pessoas. Então, usando o modelo de governo de precisão, de um governo holístico, a gente usou quem? Os agentes comunitários de saúde, que estavam ali para a saúde, mas agora eles estão com uma missão especial, que é botar pessoas que mais precisam nas creches e nas escolas municipais. Resultado dessa ação, em um mês, a gente tem aqui, até hoje, 9.513 alunos, agora com a matrícula garantida. Imagina o futuro dessas crianças, já que $1 investido na primeira infância retorna a 14. E elas estariam relegadas, condenadas a ficar no status quo. E a gente vem isso mudando na prática. Outro case super importante, que embora a educação superior não seja a responsabilidade do município, né, o nosso prefeito teve a visão de promover pessoas e disse: qual o lugar que tem mais demanda de emprego? Tecnologia. Quais os salários são os melhores? Um programador júnior hoje ganha R$ 5.200. Resultado prático disso: nós temos 2.030 crianças adolescentes provindas de escola pública, né? 60% deles são pretos e pardos, uma distância absurda da estatística ordinária de um curso desse, que é difícil de acessar. 78% concluiu a formação da primeira turma, né? O índice de evasão é muito menor do que os padrões, e 68% dessas pessoas estão hoje com emprego garantido. E esse emprego garantido, o poder dele de promoção social é fantástico. As famílias dessas pessoas, em média, somadas, ganhavam 3 salários mínimos. Agora, só ele ganha R$ 5.200 e ganha mais que a família toda. Será que esse dinheiro não vai voltar através de impostos? Será que a caixa d'água não vai ser retroalimentada com essa turma que está tendo sucesso? Então, para finalizar, a gente fala um pouco de ciência, tecnologia e inovação. Através do marco regulatório das startups, um novo tipo de licitação foi permitida pela legislação, que é uma licitação baseada em problemas. De vez de você fazer um termo de referência e dizer como que é o serviço, você pode dizer simplesmente qual é o problema, e startups do Brasil todo podem solucionar, ou empresas comuns. E aqui tem um caso prático de ciência e tecnologia que só o brasileiro sabe fazer. Só o brasileiro tem essa criatividade. Que foi, a gente tem uma pergunta, desafio. Como a gente pode controlar o pavimento da cidade, já que a gente está cansado de ficar fazendo a operação tapa-buraco? A gente quer a cidade sem buraco. Então, para resolver esse problema, uma startup cujo representante é pernambucano, Flávio, conseguiu, através de visão computacional Deep Learning, conseguir, antes do buraco existir, identificar uma fissura e um couro de jacaré, o que permite que a gente tenha um cuidado muito mais preventivo. Mas não é só. Qual foi a grande tecnologia dele? Porque essa tecnologia digital já existia do Deep Learning. A grande sacada dele foi unir com a tecnologia social. Se fazer uma pergunta: quem é que já está rodando o tempo todinho? São os Ubers. Então eu boto no Uber e faço com que, com 7 Ubers, em uma semana eu rode a cidade todinha e dou todo esse diagnóstico. Será que essa solução da startup GeoVista não é aplicada no resto do mundo? Será que a gente não pode ganhar dólar por conta dela? Sem dúvida. E o resultado disso tudo é objetivo, não é blá blá blá. Recife tem 16% da população do estado e, no entanto, apesar disso, gerou 33,21% de novos empregos. Isso é o governo de precisão gerando eficácia na prática. E, Rafael, em 4 passos, como aplicar o governo de precisão? Passo 1, carrega todos os dados que estão separados e constrói um cadastro único. Passo 2, identifica as personas que precisam de uma atenção especial. Passo 3, seja um indutor de crescimento delas. Passo 4,
conte boas histórias e faça com que a sociedade passe a ter uma crença coletiva de que sim, é possível a gente fazer um país do futuro. E um país do futuro usa o poder de compra estatal de maneira estratégica, tal qual um estrategista movimenta suas peças no xadrez. Ele pensa o gasto público sempre na próxima jogada. Para quê? Colocar em xeque-mate alguns adversários. Quem são eles? A fome, a falta de oportunidade e a falta de esperança. E aqui em Recife, e se Deus quiser, no Brasil todo, a gente vai mexer com duas peças essenciais para combater essas chagas, que são a educação e as pessoas. E tudo que eu falei do governo de precisão não é novo. Paulo Freire falava o quê? A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Obrigado, gente. Valeu.